Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo, que é mais um vídeo de revisão do que nós temos visto em sala de aula, no estudo de retas, né, em geometria analítica, e hoje também falaremos um pouco sobre circunferência, né. Até o momento nós estudamos ali as equações da reta, né, a equação fundamental da reta, a equação reduzida da reta, a segmentária, geral, paramétricas, né? E hoje eu quero dar continuidade a esse estudo de retas, nesse vídeo aqui, falando um pouco sobre retas concorrentes, retas paralelas, né? Sobre retas perpendiculares e sobre distância entre retas. A questão de retas, né, quando eu tenho duas retas, eu avaliar a posição de uma com relação à outra, no caso do plano, não tem muito segredo, né? Se nós temos duas retas, tá? Num plano, só tem duas possibilidades, se as retas são distintas. A primeira dessas possibilidades é as duas retas se cruzarem em um determinado ponto. Nesse caso, eu digo que essas retas são concorrentes. E se por acaso essa reta aqui é a reta R e essa é a reta S, tá? Se a reta S tiver equação reduzida do tipo y igual ms x mais ns, e se a reta R tiver equação reduzida y igual mrx mais nr, lembrando que esses parâmetros aqui, né, ms é a declividade ou coeficiente angular da reta S, mr, declividade ou coeficiente angular da reta R, ns e nr são os coeficientes livres ou termos livres ou lineares, né, das retas S e R respectivamente. Esses parâmetros aqui, as declividades, nos dão informação sobre as inclinações das retas, e esses dois aqui, né, sobre o ponto onde essas retas vão tocar o eixo Y. No caso das duas retas serem concorrentes, né, isso equivale a nós termos aqui as declividades diferentes, tá? Porque nós sabemos que as declividades nos dão informação sobre as inclinações, né? Se elas têm inclinações diferentes, em algum ponto elas vão se tocar e vice-versa, né? Então, uma maneira de caracterizar se duas retas serão concorrentes, olhando só para as equações, é colocar na forma reduzida e constatar ali se há algum tipo de diferença nas declividades. A outra possibilidade, né, seria as duas retas nunca se tocarem, né, que é o caso onde a gente diz que as retas são paralelas, né? E elas serão paralelas, né, se somente se elas tiverem a mesma declividade, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho duas retas, né? A primeira delas, a reta R, de equação y igual 2x menos 1. E a segunda, uma reta S, de equação y igual menos x mais 3. Como as duas retas aqui estão apresentadas, né, na forma de equação reduzida, a declividade está gritando aqui para a gente, né? Olha, estou aqui. No caso da reta R, a declividade é 2. No caso da reta S, a declividade é menos 1. Como as declividades são distintas, com toda certeza essas retas são concorrentes. Digamos que a gente queira encontrar a interseção dessas retas. Encontre a interseção. Tá? O ponto de interseção, que eu vou chamar aqui de P,
de coordenadas x e y, como ele é um ponto que pertence às duas retas, essas coordenadas aqui, ó, x e y, elas têm que atender às duas equações, né? Esse é o significado de estar nas retas. Então, para encontrar esse ponto de interseção, a gente pode resolver um sistema linear da seguinte forma. Eu sei que x e y tem que atender isso aqui, porque o ponto P está na reta R, mas eu sei que x e y também tem que atender isso aqui, porque o ponto P está na reta S. Então, se eu fizer aqui a primeira equação menos a segunda, subtraindo, né, o lado direito da segunda do lado direito da primeira e o lado esquerdo da segunda do lado esquerdo da primeira, nós teríamos y menos y, 0, igual 2x menos x, menos 1 menos 3, né? Então, 2x menos x, menos 1 menos 3. E isso aqui equivale a 0 igual, menos com menos aqui dá mais, 2x mais x, 3x, menos 1 menos 3, dá menos 4. Soma 4 aos dois lados, 4 igual a 3x. Divido os dois lados por 3, 4 terços é igual a x. E aí eu encontrei a primeira coordenada do ponto P, né? Essa aqui, é 4 terços. Para encontrar a segunda, eu posso substituir em qualquer uma dessas duas equações, né? Ou seja, y vai ser igual a menos 4 terços, trocando x por 4 terços, mais 3, que é igual a menos 4 terços mais 9 terços, né? Porque 9 dividido por 3 é 3. Soma de frações de mesmo denominador, preserva o denominador, soma os numeradores, menos 4 mais 9 dá 5. Então nós temos que y é 5 terços e encontramos a interseção como sendo o ponto de coordenadas 4 terços e 5 terços. Tá? Agora que nós revisitamos essa questão de retas concorrentes e retas paralelas e sabemos, né, que a caracterização é simplesmente feita avaliando as declividades, eu vou fazer um caso particular, uma análise de um caso particular aqui de retas concorrentes, que é o caso das retas serem perpendiculares, ou seja, elas se cruzam de acordo com um ângulo de 90 graus. Imagina que a gente tem aqui uma reta R, tá? E temos uma outra reta S que cruza a reta R segundo um ângulo de 90 graus. Vou tentar fazer com que fique o mais parecido possível aqui no meu tablet, né? Então imagina que nós temos essas duas retas. Aqui nós temos a inclinação da reta R, que eu vou chamar de α1. E aqui nós temos a inclinação da reta S, que eu vou chamar de α2. Como nós estamos admitindo que as retas são perpendiculares, esse ângulo é de 90 graus, esse aqui, né? Tá? Bem, então, nós temos imediatamente aqui a conclusão de que esse ângulo α2 aqui deve coincidir com α1 somado com 90. E por que isso é verdade? Se eu chamo esse ângulo aqui de beta, o fato de beta ser um ângulo interno ao triângulo nos diz que α1 mais beta mais 90 tem que ser 180. Mas como beta juntamente com α2 formam um ângulo raso, nós temos que α2 mais beta também é igual a 180, né? Fazendo a primeira equação menos a segunda, a gente conclui que α1 mais 90 menos beta é igual a zero, né? Esse beta vai cancelar com esse 180 vai cancelar com esse, fica isso mais isso, menos isso, igual a zero, né? Somando beta aos dois lados, né? Opa, eu me confundi aqui, né? α1
Isso aqui está errado. O correto seria alfa 1 mais 90 menos alfa 2 é igual a zero, né? Porque o beta se cancela com o beta. O 180 se cancela com o 180. Então fica alfa 1 mais 90 menos alfa 2 igual a zero. Somando alfa 2 aos dois lados, nós obtemos a igualdade que eu tinha comentado, né? Alfa 1 mais 90 igual a alfa 2. Bem, essa relação aqui nos permite relacionar as declividades, né, das retas R e S. Lembrando que a declividade da reta S, que eu vou chamar aqui de MS, é por definição a tangente da inclinação. Então é a tangente de alfa 2, né? Ao passo que a declividade da reta R, que é MR, é a tangente da inclinação de R, que é alfa 1. Mas olha só, vamos desenvolver aqui a declividade da reta S. Isso seria seno de alfa 2 dividido por cosseno de alfa 2, né? Porque tangente é seno sobre cosseno. Agora, alfa 2 a gente acabou de concluir aqui, ó, que é alfa 1 mais 90, né? Então nós temos seno de alfa 1 mais 90 dividido por cosseno de alfa 1 mais 90. Lá no segundo ano, né, vocês estudaram trigonometria, funções trigonométricas. E na verdade vocês estudaram isso no primeiro ano, né? Comigo, porque a gente acabou o conteúdo antes da hora, sobrou uma semaninha e eu falei sobre trigonometria com vocês. Na verdade, umas 2 semanas, né? Nós estudamos lá as fórmulas para seno da soma de um ângulo, de dois ângulos, e cosseno da soma de dois ângulos. De modo que isso aí pode ser reescrito como seno de alfa 1 mais 90 é a mesma coisa que seno de alfa 1 vezes cosseno de 90 mais seno de 90 vezes cosseno de alfa 1. Esse é o numerador. Tudo isso dividido por cosseno de alfa 1 mais 90, nós vimos que é cosseno de alfa 1 vezes cosseno de 90 menos seno de alfa 1 seno de 90. Quem não se lembrar, revisitem aí as fórmulas para seno e cosseno da soma de dois ângulos. Como a gente sabe que o cosseno de 90 é zero, essa parcela aqui vai para o pau, né? Essa aqui também. Seno de 90 é 1, né? Então isso aqui é 1. O que sobra? Menos esse aqui, né? Cosseno de alfa 1 dividido por seno de alfa 1, né? Que é a mesma coisa que menos seno de alfa 1 sobre cosseno de alfa 1 a menos 1. É o inverso multiplicativo disso aí, né? Ou seja, é menos a tangente de alfa 1 a menos 1, que é menos MR a menos 1. Escrito de outra maneira, né? É menos 1 sobre MR. Então, recapitulando, lá em cima a gente começou com o MS e obtivemos uma relação com MR, né? Qual relação? MS é igual a menos 1 dividido por MR. Multiplicando os dois lados por MR, MS vezes MR é igual a menos 1. E temos essa caracterização, né? Se duas retas são perpendiculares, além das declividades serem distintas, né, o produto das duas tem que ser menos 1. Que o produto seria negativo é meio que imediato, né? Porque para elas serem perpendiculares, uma tem que ser crescente e outra decrescente. Ou uma vertical e uma horizontal, né? Mas se elas têm declividade, se as duas tiverem declividades, né,
Então elas têm que ser uma positiva e uma negativa. Mas se forem perpendiculares, além disso, tem que ser menos 1, não é simplesmente negativo. Então olha só, já sabemos, né, caracterizar. Se eu tenho duas retas, eu sei dizer de imediato se elas vão ser concorrentes ou paralelas. Concorrentes se as declividades são distintas, paralelas se as declividades são iguais. Mas agora, além de saber se elas serão concorrentes ou paralelas, se o produto das declividades for menos 1, eu posso afirmar que elas são perpendiculares. Tá? Vamos fazer um exercício para praticar isso. Vou pegar aqui o exercício que consta de calcular a distância de um ponto a uma reta. Vou pegar aqui. Digamos que a gente tem um ponto P aqui de coordenadas 3 e 5. E temos uma reta de equação x mais 2y mais 8 igual a zero. Tá? Essa reta está apresentada, né, na forma de equação geral. A gente pode facilmente transladar para a equação reduzida isolando o y. Né? Vai ficar y igual menos x sobre 2 menos 4. Eu subtrair x, subtrair 8 dos dois lados e depois dividir tudo por 2. Tá? Então nós já sabemos que essa reta aqui ela tem a declividade menos 1, né? Ela é menos meio. Tem um 2 aqui embaixo. Se ela tem declividade negativa, ela é uma reta decrescente e ela corta o eixo y, né? Quando o y vale menos 4. Vamos tentar esboçar aqui no plano cartesiano essa reta. Então, por exemplo, quando o x é zero, ela vai passar ali por y igual a menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, ela passa por aqui. E quando o y é zero, se o y for zero, x vai ser igual a menos 8, né? Então é melhor fazer assim. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Perdão. Isso mesmo. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então a nossa reta passa por esses dois pontos. Essa reta R. Vou tentar colocar ela numa outra cor aqui. Ela vai passar tanto por esse ponto como por esse ponto aí. Mais ou menos isso, né? Beleza. Já o ponto P tem coordenadas 3 e 5. Né? Então temos aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nosso ponto P estaria aqui. O que a gente vai querer calcular? Eu quero o seguinte. Qual a distância entre o ponto P e a reta R? Bem, a distância entre um ponto e uma reta, quando a gente está trabalhando num plano, né? De modo geral, quando a gente está pensando em distância, a gente sempre pensa no comprimento do menor trajeto possível que nos faz sair de P, nesse caso, e ir até a reta. Então eu poderia pegar P e ir até a reta desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, né? Agora,
dentro do conjunto de todas as maneiras possíveis de sair de P e chegar até a reta, tem um que é o menor trajeto possível, né? Que seria ir por meio de um segmento retilíneo e que cruza a reta R num segmento perpendicular, né? Então, mais ou menos assim. Então, meu interesse aqui é pegar esse trecho, esse segmentozinho de reta aqui, e medir o tamanho dele, onde aqui o ângulo é de 90 graus, né? Então, a primeira coisa a ser feita é determinar a equação dessa reta que está em amarelo. Vou chamar essa reta aí de S, tá? Reta S. Então, qual é a equação da reta S que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R, né? Bem, então nós queremos a equação da reta S que passa por P e é perpendicular a R. Se ela vai ser perpendicular a R, eu tenho a informação de que a declividade dela, quando multiplicada pela declividade de R, tem que dar menos 1, né? Então, se eu representar aqui a equação da reta S desse jeito, ms vezes x mais ns, eu tenho informação de que isso aqui vezes a declividade da reta R tem que dar menos 1, né? Então, sabemos que ms vezes menos meio, que é a declividade da reta R, tem que dar menos 1. Multiplicando os dois lados por menos 1, ms sobre 2 tem que ser 1. Multiplicando os dois lados por 2, eu tenho que a declividade da reta S é 2. Tá? Então, já sei que essa equação aqui se torna, na verdade, y igual 2x mais ns. Poxa vida, mas como que eu vou descobrir agora o coeficiente linear, ou termo linear, ou termo livre? Eu sei que a reta S passa pelo ponto P de coordenadas 3 e 5. Então, substituindo aqui, y igual a 5 e x igual a 3, eu tenho a reta NS. Ou seja, a reta não, o valor de NS, né? NS vai ser 5 menos 6, que é menos 1. E essa equação se torna y igual 2x menos 1. Tá? Então, quando o desenho aqui não ficou perfeito, né? Porque teria que passar pelo ponto menos 1. Vou até fazer aqui novamente. Então, ela passa por P e pelo menos 1 aqui, para ser perpendicular. Meu olho não estava muito bom na hora de desenhar, né? Então, agora sim são perpendiculares. Então, nós já sabemos a equação dessa reta S. Queremos agora descobrir o comprimento desse segmento aqui, ó. Esse segmento é a distância entre o ponto P e esse ponto de interseção aqui. Eu vou chamar esse ponto de Q. Como nós fizemos no primeiro exemplo dessa videoaula, nós podemos repetir aqui o procedimento e encontrar o ponto de interseção, né? Avaliando as duas equações das duas retas. Essa aqui é da equação da reta S, e aqui em cima está a equação da reta R, né? Y igual menos x sobre 2 menos 4. Então, monta um sistema para encontrar o ponto Q. Y igual menos x sobre 2 menos 4, a equação da primeira reta. Mas eu também sei que y igual 2x menos 1 é a equação da segunda reta. Fazendo
isso aqui menos isso aqui, nós temos 0 igual 2x menos x sobre 2 mais x sobre 2, menos 1 menos 4 mais 4, o que é equivalente a 0 igual 2x mais x sobre 2, 5x sobre 2 mais 3. Ou seja, subtraindo 3 dos dois lados, 5x sobre 2 igual menos 3. Multiplicando por 2, 5x igual a menos 6. Dividindo por 5, x igual a menos 6 quintos. E substituindo em qualquer uma das duas aqui, y igual 2 vezes x, menos 12 quintos, menos 1. E 1 é a mesma coisa que 5 quintos, né? Então fica menos 17 quintos. Ou seja, o ponto Q tem coordenadas menos 6 quintos e menos 17 quintos. E agora a gente só quer saber da distância entre P e Q, né? Então, se P tem coordenadas 3 e 5, eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de x1, y1, x2, y2, e lembrar da fórmula para distância, que é raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E aí é só substituir, né? Fica raiz de... Posso fazer qualquer ordem, tá? Mas aqui seria menos 6 sobre 5 menos 3 ao quadrado, mais menos 17 sobre 5 menos 5 ao quadrado. E aí vai dar... 3 é a mesma coisa que 15 sobre 5. Menos 6 menos 15 dá menos 21 sobre 5 ao quadrado, mais menos 32 sobre 5 ao quadrado. E aí vai dar menos 1 ao quadrado é 1, né? Raiz de 21 ao quadrado mais 32 ao quadrado sobre 25. Vocês façam essa conta aí na calculadora. O valor final, assim, importa menos do que o passo a passo, né? Para finalizar essa videoaula, queria relembrar brevemente com vocês sobre o que nós também já vimos no primeiro ano do ensino médio de vocês, que é a equação da circunferência. O que é uma circunferência? Se eu estou no plano cartesiano aqui, e eu tenho um círculo, ou uma circunferência, né? Centrada num determinado ponto aqui, que eu vou admitir que tem coordenadas, vou chamar isso aqui de C, vai ter coordenadas x0 e y0, né? A circunferência é o conjunto de todos os pontos do plano que estão a uma mesma distância desse C. E essa distância a gente chama de raio. Então, se eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, um ponto P, e calculo a distância desse ponto até o C, se eu pego aqui, isso aí tem que medir o valor do raio. Se eu pego um outro ponto e calculo a distância, tem que ser também o mesmo valor do raio. Então, o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância R do pontinho C constituem a circunferência de centro C e raio R, né? Em particular, se eu pego aqui as coordenadas desse ponto P e digo que são x e y, então aqui eu teria o valorzinho de x, aqui o valorzinho de y. Como eu sei que a distância desses dois vale R,
Então, teria esse segmento medindo R. E aí, se eu baixar aqui as projeções, só para visualizar melhor esse triângulozinho aqui, ó, triângulo retângulo, a gente conclui que esse triângulo tem essa medida de cateto sendo y menos y0 e essa medida aqui sendo x menos x0, né? Aplicando aí o teorema de Pitágoras, a gente tem então que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. E essa aqui é precisamente a chamada equação da circunferência de centro em x0, y0 e raio r. Ela também é deduzida de modo imediato aplicando a fórmula para a distância entre pontos, né? Então, repara que quando eu tenho uma equação de circunferência, uma equação desse jeito, aqui em x0 e y0 tem informação sobre o centro. E aqui em r ao quadrado tem informação sobre o raio. Então, por exemplo, se eu falo da circunferência cuja equação é essa aqui, x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual 16. Para eu encontrar o centro dessa circunferência, eu comparo essa equação aqui com a equação padrão de uma circunferência, né? Quem está cumprindo o papel de x0 nessa equação aqui é o 2, né? E quem está cumprindo o papel de y0 nessa equação é o menos 3, não é o 3, tá? Porque o y0 vem depois de um sinal de menos aqui. O 3 está vindo depois de um sinal de mais. Então, eu devo ter o cuidado de reescrever a equação assim. X menos x0, tudo bem, mais y menos menos 3, porque menos menos 3 é mais, igual, e do lado direito eu vou deixar na forma de um quadrado, né? Porque o raio está elevado ao quadrado. Então, 4 ao quadrado. Então, nesse caso, eu teria o centro sendo 2 e menos 3, e o raio sendo 4. Tá? Por vezes, a equação algébrica da circunferência não aparece já compactada assim na sua forma padrão. Pode ser que ela apareça tendo alguns termos já desenvolvidos aqui nesses quadrados. Por exemplo, se eu considerar a seguinte equação: x ao quadrado mais 4x mais y ao quadrado menos 2y igual 4, por exemplo. Aparentemente, né, de imediato, não está nesse padrão. Mas, se a gente se lembrar de que quando eu tenho x menos alguma coisa, por exemplo, x menos alfa ao quadrado, quando a gente desenvolve isso, a gente fica com x ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Se eu comparar isso aqui com essa primeira parcela aqui, ó, tá bem parecido, né? Quem seria o 4? Tá cumprindo o papel do menos 2x aqui, né? Então, comparando, eu poderia pensar em 4 igual... Menos 2x não, perdão, menos 2 alfa, né? 4 igual a menos 2 alfa, então o alfa seria igual a menos 2. Só que para ficar nesse formato, estaria faltando ainda o alfa ao quadrado, né? Então eu vou lá e adiciono, só que se eu adiciono do lado esquerdo, tem que adicionar do lado direito também. É completar quadrado isso aqui, né? X ao quadrado mais 4x peraí.
Pessoal, agora que eu percebi que eu cometi um deslize, né? Eu comparei aqui essa parcela com essa parcela e esqueci do sinal, né? Sinal de menos. Então, na verdade, aqui eu teria que reescrever para comparar com aquilo lá, né? X ao quadrado menos 4x e comparar o menos 4 com o menos 2α. Ou eu posso me lembrar de que, assim como eu tenho esse desenvolvimento para x menos alfa ao quadrado, de modo semelhante eu tenho um desenvolvimento para x mais alfa ao quadrado, que é x ao quadrado mais 2αx mais alfa ao quadrado. E aí eu comparo isso aqui com isso aqui, né? Em todo caso, o alfa resulta ser igual a 2, né? 2α igual a 4. Então, eu teria que acrescentar alfa ao quadrado aos dois lados da igualdade e reescrever assim, né? X ao quadrado mais 4x. Aí eu vou acrescentar aqui o mais 4, que seria o 2 ao quadrado, mais y ao quadrado menos 2y. E aí eu vou e comparo isso aqui com essa parcela aqui, né? Só fazendo com y, né? Só para não confundir vocês. Se eu faço y menos beta ao quadrado, isso é y ao quadrado menos 2 beta y mais beta ao quadrado. Então, comparando isso com isso, a gente percebe que o beta vale 1. Então, eu teria que acrescentar aqui mais beta ao quadrado, mais 1 ao quadrado, sendo igual 4. Se eu acrescentei 4 de um lado, tem que acrescentar do outro. Se eu acrescentei 1 de um lado, tem que acrescentar do outro. Reescrevendo dessa maneira, a gente percebe que isso aqui se torna x mais 2 ao quadrado e isso aqui se torna y menos 1 ao quadrado, do lado de cá, 9, né? O que pode ser reescrito como x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual 3 ao quadrado. Então, nós ficamos com o centro sendo menos 2 e 1 e o raio sendo 3, tá? Cometi um pequeno errinho aqui que eu espero que não cause tanta confusão em vocês. Mas a ideia é essa, né? Você desenvolver, você acrescentar termos de modo a conseguir enxergar como um quadrado desse aqui desenvolvido, ou assim, né? A depender de ser x ou y a variável, e a depender de ser menos ou mais alguém ao quadrado, tá? Então, com isso aqui eu finalizo a revisão do conteúdo que nós vimos em sala de aula, para aqueles que não puderam assistir, né? Espero que vocês tenham bons estudos. Um abraço e até mais.